primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Bom dia, queridos. Como foi a noite? Deu para dormir um pouquinho? Deu para descansar? Não descansou? Como nos encontramos neste exato momento? Como andam as nossas emoções, nosso coração? Como anda? Vamos novamente repetir o nosso processo de memorização da Escritura. Então vamos repetir o versículo e vocês vão dizer o livro. Agora vão dizer também o capítulo. Apenas. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Livro e capítulo. Filipenses, capítulo. Qual? Isso, muito bem, querido Daniel. Filipenses, carta de Deus, palavra de Deus, inspirada e autoritativa. Primeiro capítulo, os versículos 20 e 21. E aí vamos agora repetir juntos, sem abrir a Bíblia. Segundo a minha ardente, vamos lá. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Louvado seja o nosso Senhor. E partindo do versículo 21, muito especialmente da primeira parte, nós temos aí a nossa pastoral desta manhã. Para mim o viver é Cristo, disse o apóstolo. E quando ele disse isso, ele estava preso. Queridos, quando ele disse, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele estava simplesmente, literalmente, preso. Filipenses, Colossenses e outras cartas mais são conhecidas como as cartas da prisão. Foram escritas a partir da prisão. Dá para perceber já a profundidade da afirmação do homem? Porquanto para mim o viver é Cristo, e se morrer, a morte para mim é lucro. Mas a pastoral é na primeira parte, para mim o viver é Cristo. Será que nós compreendemos de fato essa afirmação? Paulo não está dizendo, para mim o viver é somente pronunciar o nome de Cristo. Ele não está dizendo só isso. Não é só isso. Ele não está dizendo, para mim o viver é cantar louvores a Cristo. Também isso, mas não é só isso. Pois alguns até pronunciam o nome de Cristo, mas de fato o viver deles não é verdadeiramente para Cristo. Outros tantos até cantam louvores para Cristo, mas o viver deles verdadeiramente não é um viver para Cristo. Então é também isso, mas é mais do que isso. Paulo está dizendo que o viver para Cristo se resume apenas a se fazer presente às 9h30 aqui no templo da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. É também isso, mas é mais do que isso. Paulo está dizendo que para mim o viver é Cristo se resume a fazer parte de uma classe, das nossas muitas classes, da nossa bela escola bíblica dominical.
seja ela classe de adultos, seja ela catecúmenos / novos membros, seja ela adolescente, seja ela jovens, as classes do departamento infantil. É também isso, mas é mais do que isso. Paulo está dizendo que o viver para mim é Cristo não se resume a ler a Bíblia. É também isso, mas é mais do que isso. Paulo está dizendo que o para mim é viver é Cristo, para mim o viver é Cristo se resume a ouvir a pregação da palavra de Deus. É também isso, mas é mais do que isso. E esse é mais do que isso, ele deve ser encontrado na segunda-feira, deve ser vivido na segunda-feira. E esse é mais do que isso, deve ser vivido na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Esse mais do que isso não se resume ao domingo, ele também envolve a segunda, envolve a terça, envolve a quarta, envolve a quinta, envolve a sexta. Esse mais do que isso contempla a minha família, quando eu estou também com a igreja e também no Estado. Como diz o título de um certo livro, e os outros 6 dias? Esse mais do que isso é como você olha para o outro na igreja ou até mesmo fora da igreja. Mas aí queremos pastoralmente, usando da prudência homilética, o bom senso. Os muitos anos de pastoreio vai nos levando também a essa maturidade de entender que não é dando tudo de uma vez que você alimenta a igreja, mas muitas vezes, dependendo do momento, doses homeopáticas, compreendendo que na igreja existem níveis de maturidade, níveis de percepção, nível de contemplação. E aí vocês já tomaram conhecimento, ainda que sucintamente, ainda que dentro de uma síntese, o que significa dizer: para mim o viver é Cristo. Já postamos lá no Facebook, ou melhor, no grupo da igreja. Dentre outras verdades contempladas por essa afirmação, Paulo está dizendo: para mim, o viver é Cristo significa viver inteiramente para a sua igreja. É viver para a sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo, Tiago. Ele ama a igreja da qual você é membro. Seja a igreja no seu aspecto universal, seja a igreja no seu aspecto local, semelhante a esta. Mas esta não é a única igreja do Senhor. Esta igreja local não é a única igreja do Senhor. Ainda bem que ela não é a única, ela é uma das muitas. Louvado seja o nosso Senhor. Viver inteiramente para a sua igreja. É esse mesmo apóstolo Paulo que, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele faz uma afirmação maravilhosa. Ele diz: eu me engasto e eu me deixarei gastar por vocês. Eu me engasto pela igreja e eu me deixarei gastar pela igreja. Ele não está se gastando, se deixando gastar por qualquer coisa. É pela igreja. E quando falamos igreja, a igreja é gente, a igreja é pessoas. É a igreja que tem rosto, é a igreja que tem endereço, é a igreja que tem problemas, é a igreja que tem sentimentos, é a igreja que tem afeições, é a igreja que se encontra às vezes sorrindo, às vezes chorando. E aqui, presbítero Jorge, muito bem pela oração, até já faríamos também na pastoral, fazendo menção aqui ao diácono Paulinho, que se encontra enlutado, a sua mamãe partiu, mas ainda bem que ela está com o Senhor. É entender que o outro, muitas vezes, mesmo sorrindo, ele está sangrando por dentro. Então, o meu viver é Cristo, é viver para tudo aquilo que é do interesse dele. E a igreja é do interesse de Cristo. Aliás,
Escrevendo aos Efésios, capítulo 5, João e Pedro, Paulo disse que ele se entregou pela igreja, Rafael. Ele se entregou pela igreja, ele se entregou, Bia. Ele se entregou por você, garoto. Ele se entregou por mim, ele se entregou por nós. Segundo, para mim o viver é Cristo. Sabe o que Paulo quer dizer? E aí vai para além da igreja, porque a igreja está dentro dele, mas ele é maior do que a igreja. É viver inteiramente para o seu reino. É viver inteiramente para o reino dele. Aliás, ele nos ensina a orar. E ele nos ensina a orar assim, Cassiane, corrigi, eu chego lá. Cassiane, venha a nós o teu reino, viver inteiramente para o reino dele. Aliás, o Paulo que disse isso, ele também afirmou no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, o quê? Porém não tenho a minha vida por preciosa, memorização. Porém não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira. Contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça é o evangelho do reino. Por último, encerrando a pastoral, parte 1. Para mim o viver é Cristo. E Paulo está preso. Ele está dizendo, viver inteiramente para proclamar a glória dele. Viver para a sua glória. É viver para ver Cristo sendo adorado. É viver para ver Cristo sendo louvado. É viver para ver Cristo sendo ovacionado. É viver para ver Cristo sendo invocado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será viver para a glória dele. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Entende agora? É apenas uma síntese. Para mim o viver é Cristo. É viver inteiramente para a sua igreja. Para mim o viver é Cristo, é viver inteiramente para o seu reino. Para mim o viver é Cristo, é viver inteiramente para promover a sua glória. A glória global de Jesus Cristo. Que você desapareça, que eu desapareça e que Cristo apareça em você, apareça em mim. Para a glória global dele. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.